começar a falar o seguinte: como transformar uma consulta num tratamento fechado? Porque a questão aqui é muito simples. O dentista que não sabe converter uma consulta num tratamento fechado, ele não sabe vender. E existe uma crença limitante, eu falo disso lá na aula 1, que o dentista não é vendedor, que dentista não vende tratamento. Tudo bem, se você não gosta da palavra venda, pode substituir, né? Substitua por fechar tratamentos ou receber um sim do paciente quando você faz uma oferta de um tratamento, quando você oferece uma solução para aquela pessoa. É a mesma coisa, certo? Do que vender um tratamento. Então, essa habilidade de trazer um sim para você é fundamental para você aumentar o seu faturamento. No consultório, na sua clínica, na sua profissão. Ou seja, a gente está falando de aumentar a receita, aumentar o quanto você ganha, o quanto você recebe todos os meses. E de onde vem uma receita maior? Ali no frigir dos ovos é no momento da venda, é no momento de fechar o tratamento. Esse é o momento uau no seu consultório. Porque se você não tem um tratamento fechado, você não tem um cliente. Se você faz muitas consultas e fecha pouco, ou se você faz muitas consultas e fecha somente um procedimento simples, de baixo valor, e não aquele tratamento completo que o seu paciente precisa, a sua receita é baixa. Você acaba tendo um mau resultado. E uma divulgação bem feita, Carla, mas o que eu preciso, acho que o que eu preciso aprender, muitos dentistas falam para mim, é divulgar o que eu faço. É divulgação. Preciso aprender divulgação. O dentista que sabe o que fazer também numa divulgação, ele já traz o paciente praticamente fechado para uma consulta. Quando ele aprende a atrair o paciente, quando você faz isso de maneira a gerar valor para essa pessoa, ela já chega no seu consultório já quase que decidida a fechar um tratamento com você. Fica mais fácil de converter uma consulta num tratamento fechado. Fica mais fácil de receber um sim do paciente. E Carla, por que você pode falar sobre isso? Eu posso falar sobre isso porque eu sou cirurgiã dentista já há 25 anos. Né? Fiz crescer uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, eu estou aqui na cidade de Campinas. Minhas clínicas têm a marca Dental Kids, para quem quiser. Estamos nas redes sociais, atraindo pacientes, atraindo milhares de pacientes todos os meses pelas redes sociais. Então, quem quiser conhecer a nossa forma de divulgação, está aí, está aberto para quem quiser conhecer. Então, eu sou cirurgiã dentista e já devo ter feito, eu não tenho uma conta exata, mas já devo ter feito aí milhares de consultas, milhares de tratamentos fechados. Nas nossas clínicas já são mais de 92 mil pacientes atendidos, cadastrados. Então, eu sei e eu criei um método, um passo a passo eficiente para se fechar mais tratamentos na sua consulta. O que é importante aqui? Por que eu falo tanto de consulta de fechamento, aquela consulta da venda? Porque nesse momento, o dentista precisa vestir o jaleco de dentista total. O dentista total é aquele que sabe o básico de marketing, de gestão, de vendas, de outras áreas no seu consultório, que não fica preso só lá no tratamento odontológico do seu paciente. Então, no momento de fechar o tratamento, esse é o momento que o dentista precisa tirar o jaleco de dentista intuitivo, de dentista da técnica odontológica, e vestir o jaleco de dentista total, ou seja,
entender que precisa estruturar uma consulta, precisa estruturar aquilo que ele vai falar para o seu paciente, para ele ter um sim. Porque se ele continua com o jaleco do dentista tradicional, do dentista odontológico, vamos dizer assim, que está só olhando para a técnica, só está olhando para o dente, só está olhando ali para a solução técnica, se ele está com esse jaleco no momento da venda, o que ele faz? Ele vai ficar falando de técnica odontológica para o seu paciente. Ele vai ficar falando de como é feita uma cirurgia de implante. Ele vai falar qual é o aparelho, ficar falando do aparelho e da técnica ortodôntica que ele vai usar para resolver aquele problema. E no momento da conversão, no momento da consulta, para você receber um sim do seu paciente, não é sobre técnica que você deve falar. O paciente não quer saber o nome da técnica, o jeito que vai ser feita uma cirurgia. Primeiro, ele precisa querer aquilo, ele precisa entender que aquilo vai ser bom para ele, que vai trazer um benefício, vantagens. Ele precisa acreditar que você é competente, credibilidade. Ele precisa querer fazer isso agora. Por quê? Porque se numa consulta ele não tiver esse senso, esse sentimento de urgência por realizar o tratamento, ele até pode concordar com você, mas falar: ah, doutor, daqui uns meses acho que eu faço. Eu vou pensar. Não tem paciente que fala assim, eu vou pensar? Então, tem 3 pontos aqui fundamentais. O sentimento de urgência, que é isso, a pessoa querer fazer nesse momento. Credibilidade, você precisa gerar credibilidade ali numa consulta, senão pode ser que o paciente até entenda que ele precisa daquele tratamento, mas ele não vai querer fazer com você, não, ele vai procurar um outro dentista. Se você não gerar credibilidade ali, confiança naquela conversa, por isso que eu digo que nesse momento o dentista tem que tirar o jaleco de dentista e colocar o jaleco de dentista total, de dentista referência, o jaleco de autoridade. Por quê? Porque é a comunicação que vai fazer o paciente dizer um sim. Não é a técnica odontológica. Você só vai conseguir realizar a técnica depois que ele disser sim, depois que ele fechar com você. Então, isso é muito importante. Estruturar a sua consulta, o que é que você vai falar? Senão, você vai continuar fechando tratamentos de forma intuitiva. Vai continuar a ser um dentista intuitivo. E vai continuar tendo os mesmos resultados. Eu não sei se quem está aqui quer continuar a ter os mesmos resultados. Eu acredito que não. Todo mundo que está aqui quer aprender algo novo. Para quê? Para aplicar, para melhorar, para aumentar os seus resultados, para aprender um caminho para crescer na profissão. Então, vamos lá. Então, urgência, credibilidade e simplicidade. O que eu quero falar hoje aqui, principalmente, é sobre a simplicidade na comunicação. E antes de falar sobre a simplicidade, só quero recordar aqui os 3 pilares que eu ensino, que são a base do meu método Dentista Referência, é a atração de pacientes, a conversão e a fidelização. Então, esses são os 3 pilares. E a simplicidade na sua comunicação é fundamental para você gerar credibilidade. Lembra que eu falei de 3 princípios importantíssimos que eu considero: urgência, credibilidade e simplicidade. A simplicidade é você ter uma linguagem simples com o paciente. Isso gera credibilidade, por quê? Imagina você falar difícil com alguém. Imagina uma vez eu fui num médico, e olha que eu sou da área da saúde, eu sou cirurgiã dentista. Eu fui no médico, no meu ginecologista, e numa consulta ali com ele,
né, falando ali de hormônios, eu não entendo muita coisa sobre isso, né? Ele começou a falar de uma forma muito difícil comigo, complexa, eu não estava conseguindo acompanhar o raciocínio dele. Chegou num momento, e ele achando que, por eu ser cirurgiã dentista, estava entendendo tudo. Eu acredito que ele tenha achado isso, né? Porque ele estava falando com aquela linguagem médica comigo. Chegou no momento que eu falei para ele, doutor, espera um pouquinho que eu não estou entendendo. Vamos voltar um pouco aqui na conversa, mas aquele hormônio ali, e daí eu refiz a pergunta para ele. E ele daí entendeu que ele precisava explicar de uma maneira mais simples para mim. Olha, na maioria das vezes, eu arrisco a dizer que em quase 100% dos casos, quando isso acontece, o seu paciente não para a conversa, não para o seu raciocínio para dizer que não está entendendo. Ele deixa você falar. E aí, muitas vezes, o dentista, sem perceber, acaba falando de uma maneira difícil, de uma maneira odontológica, como se estivesse quase que conversando com outro cirurgião dentista, só que está conversando com um leigo, está falando com o paciente. Às vezes você não fala um pouquinho ali, implante ósseo integrado, enfim, técnica ortodôntica, ligamento periodontal, né? Endodontia. Qual é o paciente que sabe o que é uma endodontia? Ele sabe o que é canal, mas não sabe o que é endodontia. Então, a simplicidade nas palavras é fundamental. Carla, só que eu já ouvi de colegas dentistas o seguinte, Carla, eu gosto de falar termos técnicos, termos odontológicos, porque eu acho que isso gera credibilidade, isso mostra que eu sei o que eu estou falando, que eu sou uma autoridade, que eu tenho esse conhecimento. Acontece que isso, na minha vivência, isso também através de estudos, né, que fazem sobre comunicação, sobre clareza na comunicação. Clareza na comunicação é importantíssima, é fundamental. Para quê? Para que haja um entendimento 100% do outro lado. Você quer, todos nós queremos que o paciente entenda o que a gente está falando, certo? Ele precisa entender. Então, usar uma linguagem simples é fundamental. Se você precisa, dentro de você, falar a palavra endodontia ou ligamento periodontal, fale e depois explique o que é isso. Só que explique depois com palavras conhecidas. Todas as palavras que você usar na sua comunicação, com os leigos, elas devem ser conhecidas. Aliás, com qualquer um. Com outro cirurgião dentista, você pode usar palavras odontológicas, porque para ele isso é do dia a dia. Isso é comum, é conhecido, é de simples compreensão, tem clareza. Mas para o paciente, não. E eu vou até dar um exemplo disso. Uma vez, há uns anos atrás, que hoje praticamente eu já não atendo mais pacientes, veio uma paciente de ortodontia, já há muitos anos que eu faço só ortodontia, sou também odontopediatra, foi minha primeira especialização. A paciente veio, já tinha passado aí por 3 tratamentos ortodônticos para fechar um diastema entre o 11 e o 21. Ela tinha um diastema ali de uns 3 milímetros, mais ou menos, era até grandinho, e ela falou para mim que já tinha feito o tratamento ortodôntico 3 vezes, e aquele diastema abria novamente sempre que tirava, sempre que removia o aparelho. Então tá, aí falou isso para mim, e eu pedi lá todos os exames, conversei com ela, fiz aquela consulta e tal, e no retorno, para dar um diagnóstico, para já fazer um planejamento ali de uma solução para ela, de um tratamento, eu falei o seguinte para ela, eu falei, olha, pelas análises dos seus exames, dessa sua documentação, a ortodontia não vai te ajudar, porque você tem os dentes pequenos. E aí eu expliquei na linguagem dela, certo? Eu não falei da análise de Bolton,
Se eu falasse de análise de Bolton, que é quem é ortodontista que sabe o que é isso, ela não ia entender, certo? A não ser que eu explicasse bem o que era isso. Mas é desnecessário, então a gente precisa simplificar a comunicação. E aí eu falei para ela que não iria adiantar mais uma vez o aparelho, fui explicando na consulta, ela foi entendendo, fez sentido para ela. E que, na verdade, a solução para ela seria um recontorno ali, uma estética ali naqueles dentes, e expliquei por quê. Ela saiu agradecidíssima, né? Porque ela estava até desanimada, achando que fosse precisar fazer um novo tratamento ortodôntico, aparelho fixo novamente e tudo mais. E aí fez ali todo o tratamento estético na nossa clínica e ainda indicou algumas amigas para fazerem tratamento lá. E me agradeceu. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ela me agradeceu por eu ter explicado, ou seja, eu dei clareza para ela sobre aquela solução que eu estava propondo, e clareza para ela, ela entendeu por que é que os outros tratamentos tiveram insucesso, por que aconteceu a recidiva das outras vezes. Então, é muito importante essa simplicidade nas palavras, isso traz credibilidade. Essa paciente fez todo o tratamento lá com a gente e ainda indicou. Voltou, uma paciente fidelizada e indicadora. Pesquisas de neurociência dizem que quando a gente está escutando alguém falar, escutando alguém ler, enfim, uma comunicação e aparece uma palavra que o ser humano não entende, não sabe o que é, naquele momento está no meio do contexto ali, a pessoa está falando, vamos supor que você esteja fazendo uma consulta e aí você está falando da técnica e tal, e de repente fala, olha, isso aqui é um problema periodontal. Pronto. E você continua na consulta. O paciente não sabe o que é periodontal, ele para naquela palavra. O cérebro dele não consegue acompanhar a sua comunicação. Você vai embora naquela consulta e o paciente fica. Ele fica. O cérebro dele começa a procurar ali nas gavetas da memória alguma palavra que possa dar um sentido para aquele periodontal que você falou. E aí você perde ele e você não fecha. Por quê? Porque você estruturou uma consulta, você está falando ali dos benefícios, das vantagens, só que ele já não está mais te ouvindo. Então não adianta estruturar uma consulta se você não colocar a simplicidade ali. Isso eu posso dizer assim com experiência minha, de consultas minhas, milhares, como eu disse aqui, da minha equipe de dentistas. Eu trabalho hoje com mais de 20 dentistas, isso já há vários anos, né, dando treinamento em relação a isso também, a vendas, a conversão de consultas em tratamento fechado. Então, a simplicidade é muito importante. E eu trouxe aqui, olha só que interessante. Carla, então tá bom, você está falando para eu falar de uma maneira simples. Eu vou falar. Mas cuidado, eu até escrevi aqui algumas palavrinhas que eu chamo de as palavras proibidas. Como assim, Carla? Tem palavra proibida numa consulta? Tem. Por quê? Por que tem palavra proibida? Porque numa consulta você precisa gerar valor. Se você não gerar valor, você não vai ser percebido pelo seu paciente como alguém valioso, alguém que vale o dinheiro dele, para ele fechar com você e pagar pelo seu tratamento. É simples assim. É o paciente que precisa ver valor em você para ele pagar, porque o pagamento é uma troca pela solução que você está oferecendo. E se ele não perceber valor em você, ele vai achar caro, ele vai pensar, ele vai dizer não, ele não vai fazer. E é você que precisa gerar esse sentimento de valorização no paciente. Que eu vejo, são muitos dentistas, Carla, meu paciente não me valoriza. Ele não me valoriza. Eu faço lá um orçamento lá de reabilitação oral de 20 mil reais
E é o valor do tratamento e ele não fecha, ele não me valoriza. Fala que está caro, fala que com esse dinheiro pode trocar de carro. Então, ele não está me valorizando. Na verdade, a situação é inversa. É você que não está valorizando o seu atendimento. Você que não está mostrando valor para ele. Mas como assim, Carla? O que é que eu tenho que fazer para mostrar valor para ele? É na sua comunicação. É na comunicação de uma divulgação. É na comunicação no momento de fechar o tratamento. Sim, que é do que a gente está falando aqui hoje. Então, o que desvaloriza uma consulta? Muitas vezes o que desvaloriza uma consulta é você falar difícil, esse é um ponto, ou falar fácil demais. O que é falar fácil demais? Falar fácil demais é usar essas palavrinhas aqui, ó. Olha o que desvaloriza você também. É falar diminutivos, massinha, plaquinha, gelzinho, ó, aparelhinho, tudo que é inho, fazer uma limpezinha, né? Ah, esse dentinho, quem é odontopediatra fala muito dentinho, a borrachinha do aparelho, aqui a borrachinha, ó, a pecinha do aparelho. Cuidado com os diminutivos. Isso pode parecer óbvio, mas, gente, pelo amor de Deus, o paciente está ali e ele quer confiar em você. E aí você fala assim: ah, é só um cortezinho. Ah, vai fazer uma olectomia, por exemplo, e para você cobrar um valor justo, um valor bom ali, você não pode falar que é um cortezinho. Não tem como. Ah, é esse aparelhinho aqui vai oferecer um clareamento. Ah, doutora, mas como é que faz? Como é que é feito esse clareamento? Olha, você usa uma plaquinha, você põe esse gelzinho aqui, ó, e nessa plaquinha aqui usa. Gente, pelo amor de Deus, não dá. E aí você vai falar que essa plaquinha com esse gelzinho custa R$ 1.500, R$ 2.000. O paciente vai pensar, nossa, mas como assim? É só uma plaquinha. A borrachinha do aparelho. Então, cuidado para não simplificar demais. E eu sei bem o que é isso. Por quê? Porque eu sou odontopediatra. Ah, Carla, mas e se eu estiver atendendo criança? Não interessa, você não precisa infantilizar a sua comunicação. Você consegue falar com a criança sem ficar falando, ah, o dentinho abre a boquinha, o não sei o que, o inho. É a massinha. Massinha, para mim, é o pior, porque a gente não põe massinha no dente. O paciente, muitas vezes, vem com essa comunicação. Mas é importante você educá-lo e falar que é uma restauração. Olha, vamos fazer uma restauração. Ah, doutora, pode pôr uma massinha aqui? Ó, não é massinha, eu vou fazer uma restauração. Tem anatomia, precisa ter a oclusão, um encaixe com o dente ali superior perfeito e tudo mais. Então, cuidado, se você vai na onda do paciente e fala massinha junto, você desvaloriza a sua comunicação, você desvaloriza o seu tratamento. E é você mesmo quem está desvalorizando. Então, cuidado na hora de explicar, né? Como eu falo muito também sobre a habilidade de explicar com clareza, que é a explicabilidade, cuidado de, na hora de explicar algo para o seu paciente, principalmente na parte técnica, que isso aqui, tudo que eu falei, ó, é de técnica, não é? Plaquinha, dentinho, né, cortezinho, é você explicando o procedimento. Cuidado nesse momento para você não desvalorizar, você mesmo não desvalorizar aquilo que você vai fazer, o que você está oferecendo. Tá? Por quê? Porque o paciente só vai ver valor em você se a sua comunicação transmitir isso. E isso não é aprendido em nenhum curso de odontologia, não é? Já ouviu falar de estruturar uma consulta, de 8 princípios para fechar mais tratamentos, de ter um roteiro, roteirizar a consulta. O que é importante? Gerar credibilidade, simplicidade nas palavras. Alguém aprendeu isso aqui em algum curso de odontologia? Acredito que não, né? Eu acredito realmente que não.
E isso é fundamental, fundamental aprender essa habilidade. Essa é uma das habilidades do dentista total, do dentista referência, para aumentar a sua receita no consultório. Agora, é preciso aplicar isso, treinar. É igual um atleta. Um atleta não chega lá nas Olimpíadas com alguns dias ali de treino para ganhar, para disputar a medalha de ouro. Um atleta treina durante anos para participar de uma Olimpíada. E aí ele tem uma chance naquela competição. É uma chance, é ganhar ou perder. E no seu consultório é a mesma coisa. Precisa treinar, treinar, treinar. Carla, mas eu não sei fazer isso. Nossa, eu tenho uma crença limitante, eu não sei vender. Poxa, aprende o caminho, aprende a estrutura de uma consulta. Eu estou compartilhando isso com vocês. Aprende, escreve. Começa a praticar. No começo vai achar um pouco estranho, vai ser difícil. Tudo no começo é mais difícil, mas depois vai. E você vai entendendo o seu jeito de falar aquilo, mas a estrutura, a base está lá. E precisa fazer, fazer, fazer até você começar a ver os resultados. Não tem outro caminho. E é assim também em relação à divulgação, em relação à gestão. Né? Tantos dentistas, Carla, eu preciso melhorar a gestão do meu consultório. Mas não começa, não busca conhecimento. Eu ensino dentro do método dentista referência uma gestão descomplicada, uma gestão possível de ser realizada por qualquer cirurgião dentista, mesmo que não tenha tempo de fazer, mesmo que nunca tenha aprendido nada sobre isso, sobre gestão. E eu não sei como é que você está hoje, como é que está o seu faturamento hoje, mas eu acredito, sinceramente, que você não quer mais continuar assim, que não quer mais continuar assim. Então, aproveite todo esse conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e até. Qualquer dúvida, manda para mim. Tchau, tchau.